vamos lá. Primeiro, desperdícios combatido pela Toyota. Olha lá. Que são 8. Né? Então, vamos dar um... Olha lá. Então, nós já entendemos que a real função de um gestor é resolver problemas. Então, vamos para o primeiro. Vamos colocar aqui, movimentação de pessoas. É o primeiro. Tá? Olha lá. Movimentação de pessoas, ou seja, quando você tem uma movimentação da pessoa que ela não está transportando material. Vou te dar um exemplo. Né? A pessoa pega, ela vai fazer um setup em uma máquina. E ela começa a fazer o setup, aí ela vê que faltou uma chave. Aí ela vai lá no setor de manutenção, pega uma chave e volta, ou seja, está gerando movimentação. Movimentação de pessoas. Você pega e tem uma movimentação para produzir. Os colaboradores se movimentam muito. E uma coisa que eu vou falar para vocês que vai fazer toda a diferença agora. Movimentação, pessoal, dentro do Lean Manufacturing, dentro do sistema Toyota de produção, não é somente andar. Como muitos pensam e agem como o andar. O andar, sim, é uma movimentação de pessoas. Mas, às vezes, eu tenho uma questão do pegar, do colocar, da movimentação de tronco. Ok? Então, não é só a movimentação de andar, de passos. É realmente toda a movimentação ali do corpo. E esse desperdício é o quê? É combatido pela Toyota. Esse é o primeiro. E o segundo? Pessoal, quero aproveitar também, tem um vídeo, tá, na série Gestor Sensei, que está no canal do YouTube, falando do quê? Dos 8 desperdícios da Toyota, tá? Hoje eu vou passar um pouco mais breve, mas você pode acessar lá. Inclusive, eu peço para você, pessoal, eu gostaria que agora acontecesse uma situação de explodir de joinha lá. Se alguma coisa do que eu estou falando para você está fazendo sentido, dá um joia para a gente e se inscreve no canal. Lá nós estamos com mais de 80 vídeos voltados para a melhoria contínua. Aproveite. E mais um detalhe, pessoal, ainda dá tempo de você chamar um profissional, um amigo seu para participar. Quantas informações nós já começamos a comentar e ainda o melhor está por vir. Fica com a gente. Vamos para o segundo desperdício? Transporte. Transporte. Opa. Olha lá. O segundo desperdício é transporte. Aí o transporte é de materiais. Não é de movimentação. Tá? Não é de movimentação de pessoas. É transportar material. Ou seja, você vai lá, um exemplo. Você vai na expedição, o pessoal estocou ali, aí para conseguir pegar o de trás, eles movimentam, tiram da frente, né? Vai lá, pega o de trás, bota de novo. Esse é um exemplo de transporte. Uma outra situação, o colaborador terminou a atividade dele aqui, ele vai para outra. E ele leva esse produto, ele tem que transportar. Então, isso é transporte de materiais, que é mais um dos desperdícios combatido pela Toyota. Tá bom? Lembrando, pessoal, entra lá no YouTube que tem um episódio inteiro da série Gestor Sensei a respeito dos desperdícios. Vamos para o segundo, estoque. Estoque. Então, é muito bacana a questão de estoque, tá? Estoque não é que é para não ter nenhum estoque, mas sim um estoque, olha a frase, um estoque mínimo necessário. Um estoque mínimo necessário. Não necessariamente não ter um estoque. O grande vilão de estoque é o estoque em processo, que vocês às vezes vão ver ali, ó, WIP, né? Work in Process, tá? Então você pode estar vendo nesse formato ali. Então, estoque. O estoque tem que ser um mínimo suficiente. Mais um desperdício que a Toyota ali está combatendo. Superprodução. Opa, saiu um R aqui. Superprodução. Olha lá. Superprodução. O quarto é produzir além do necessário.
A gente estava fazendo um trabalho numa empresa e olha só o que aconteceu. A empresa, ela tinha uma certa dificuldade de fazer o setup no turno da madrugada. E o que acontecia? De madrugada, ao invés de fazer um setup de máquina para começar a produzir outra peça, o pessoal falava o seguinte, falava, não, pode rodar. Roda a madrugada, de manhã a gente troca essa máquina, porque esse produto vai sair mesmo. E o que acontecia? Gerava superprodução. Um outro exemplo que eu vou falar para você, e você pode até se identificar lá dentro da sua fábrica, onde você trabalha. O setor de PCP tem um pedido para atender de 1.000 peças. Olha só, de 1.000 peças. E o que acontece? Quando vai soltar a ordem de produção para isso, ele vai lá e solta de 1.005 peças. O que acontece? Por que ele solta com 1.005 peças? Porque 5, ele imagina que pode realmente morrer, né? A gente usa a gíria de morrer, né? Então, ficou ruim, gerou defeito. Gera 1.005. Só que o que acontece? Por alguma coisa, essa 5 não morre. Então, 1.000 ele atende o pedido, 5 vai para onde? Para o estoque. Tá bom? Então, bem jóia, bem bacana. Lembrando, pessoal, nós temos mais material sobre os 8 desperdícios, tá? Pô, aqui em vermelho, ó. E é isso aqui que tem que ser a nossa vida dentro da indústria. Os 8 desperdícios, pessoal. Os 8 desperdícios. Superprodução, vamos para o próximo? Defeitos. Esse é o mais conhecido. Tanto que quando a gente fala de defeitos, em termos de desperdício, é o que normalmente vem mais à cabeça. Então, realmente, defeitos. Tá? Então, os defeitos, você teve um retrabalho, você teve uma situação de perdeu a peça, ficou ruim. Então, você tem o defeito. Esse é o mais conhecido, tá? E o outro é o quê? Superprocessamento. Processamento. Aí, ficou um pouquinho curto aqui, mas dá para a gente entender. Superprocessamento. Então, superprocessamento é fazer além do que o cliente espera. Vou te dar um exemplo. Lá em Paraguaçu Paulista, que é a minha terra natal, eu trabalhava como encarregado numa fábrica de móveis e se eu tinha ali 16 anos, eu já trabalhava, já tinha um contato ali dentro da indústria. E eu lixava a mesa. Na época tinha cerejeira, mogno, marfim, tinha essa série de situações ali da madeira, né? E o que acontecia? Eu começava a lixar a mesa. Eu tinha que lixar a mesa o dia inteiro. Então, eu lixava lá 100 mesas, né, 100 e poucas mesas, e tinha que lixar o tempo inteiro. E daqui a pouco passava o encarregado e falava o seguinte, falava, Bruno, rapaz, daqui a pouco você vai gastar a mesa. Por quê? Eu estava lixando e estava passando daquele ponto. Eu estava fazendo um superprocessamento e que não iria fazer diferença para o cliente. Olha só, não ia fazer diferença para o cliente. Então, isso é um superprocessamento. O cliente não vai ver valor naquilo. Por quê? Depois, na hora que passar o verniz, vai ficar liso do mesmo jeito. Então, esse é um superprocessamento. Vou te dar outro exemplo. O outro exemplo, pessoal, é relativo à pintura de construtora de parede, tá? Então, o que acontece? Tem uma construtora lá que vai lá e dá 3 mãos de tinta no prédio, no apartamento que ela vai entregar para gerar o apartamento pintado. E uma outra empresa, uma outra construtora, dá 2 mãos. Ou seja, aquela uma mão a mais é um superprocessamento, porque o resultado, na verdade, é igual. É igual. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, essa mão a mais é um superprocessamento e que o cliente não vai comprar o apartamento porque deu 3 mãos.
Ele vai olhar para ver se ficou bom a pintura. Então, se a construtora deu 3 mãos ou 2, não é por isso que ele vai comprar. Ele quer ver o resultado final. Tá bom? Então, esse é o superprocessamento. Tem mais 2. Tá? Que é o quê? A espera. A espera. Esse é muito conhecido, né? Esse é muito, realmente, você faz ali, hoje a gente estava conversando com uma empresa do setor alimentício do noroeste do noroeste do estado aqui do Paraná. É uma empresa que a gente está atendendo, é do ramo alimentício. E eles fizeram uma dinâmica que a gente conduz eles para identificar desperdícios. E o que eles colocaram? Falaram, Bruno do céu, o tanto de desperdício que a gente colocou direcionado a quê? A espera. A espera. Olha só. Então, muito dos desperdícios é a espera. O que é a espera? Vamos pensar o seguinte, eu fui lá no almoxarifado pegar algo para a minha produção. O que acontece? Você gera espera. O material não chegou no pé da máquina, na empresa. Isso gera espera. Tá? Então, a espera é o quê? É o 7º. É o 7º desperdício. Todo tipo de espera, principalmente voltado à produção. Ok? Então, a gente sempre tem espera. Lembrando, pessoal, a gente tem um capítulo inteiro para vocês lá no nosso canal. Tá bom? No nosso canal. Pessoal, não percam, fiquem com a gente, avisa o profissional, porque hoje nós vamos aprender a identificar valor para os clientes. Tá bom? A gente vai aprender. Então, aqui falta um desperdício. Eu vou virar aqui, porque não coube, ó. Né? Ao vivo tem isso aí, pessoal. Importante é o conteúdo. Foquem no conteúdo. Foquem no conteúdo, porque esse é um conteúdo único e exclusivo. Você não vai ter esse conteúdo. Você pode achar dos 8 desperdícios. Mas as associações com as informações que nós vamos fazer agora, isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Vamos para o último, então. Desperdício. O 8º aqui, ó. Que é o intelectual. É o intelectual. O que é o desperdício intelectual, pessoal? É assim, são duas vertentes aí, né? A gente tem uma situação onde, às vezes, a empresa não tem captação de problemas e de ideias. Então, ele perde, porque os colaboradores todos têm alguma ideia para melhorar aquilo. E você não tem uma captação daquelas ideias, ou pelo menos eles fazem, mas falam, né? Falam um problema. Quando você fala um problema e não documenta, esse problema se transforma em conversa de corredor. Em conversa de corredor. Porque quando você vai e documenta, aquilo não vai se perder. Não vai se perder. Tá joia? Então, essa é uma vertente do desperdício intelectual. A outra vertente é o seguinte. Você tem uma situação de pessoas que têm uma capacidade maior, tá? Maior e para assumir, às vezes, um cargo de liderança. E, na verdade, eles estão sendo subutilizados e acabam não sendo aproveitados. Tá? Então, bem bacana, bem joia. Olha aqui, eu estou vendo aqui, ó, o Paulino Felipe colocou aqui, eu só conheci os 7 desperdícios. Então, nós temos o intelectual, tá joia? Bem bacana. Eu vou até reforçar, porque o pessoal colocou aqui. O desperdício intelectual é assim, ó, eu era gerente industrial de uma empresa e a empresa falou o seguinte, vamos mapear o perfil da turma. Vamos mapear o perfil da turma, dos gestores. E o que eles fizeram? Aplicaram o Eneagrama. O Eneagrama, tá? O Eneagrama me mapeou intelectualmente como eu era. Então você pode pesquisar na internet e analisar essas questões. Então, como eu prometido, está aqui os 8 desperdícios. Eu sei que muitos de vocês já sabem. E agora nós vamos começar, então, a aprender o que nós temos que fazer
para realmente gerar o nosso mapa, o mapa do fluxo de valor.